Olá, meus caros alunos do curso de Direito da FAMIG, bom dia. A gente chega aqui na nossa 17ª aula na modalidade virtual, em virtude da pandemia. Na aula de hoje a gente vai continuar as hipóteses de ineficácia do testamento quando ele, embora válido, não puder produzir efeitos, e a gente vai falar sobre a revogação do testamento. Nós já falamos sobre a caducidade, já falamos sobre o rompimento, e na aula de hoje a gente fala sobre a revogação. Abram, por favor, o Código Civil e também o documento de Word que eu disponibilizei para vocês e vamos começar conceituando a revogação. De acordo com o dicionário, revogação significa ato, processo ou efeito de revogar, de tornar sem efeito alguma coisa, anulação e extinção. É justamente essa ideia que eu gostaria que vocês tivessem em mente quando estivermos falando de revogação do testamento. A ideia de tornar sem efeito alguma coisa. O que significa a revogação de um testamento? É o ato pelo qual o autor da herança, em um testamento e no gozo de sua capacidade plena, ou seja, tendo ele discernimento, retira a eficácia desse instrumento mediante a elaboração de um posterior, dispondo de maneira diferente de seus bens e direitos. Então percebam, na revogação de um testamento, o testador ele vai revogar as disposições de um testamento anterior. E como que isso vai ser feito? Elaborando-se outro testamento, obviamente sendo necessário que ele esteja no gozo de sua capacidade plena. Aqui eu já estou dando a primeira dica para vocês. A revogação de um testamento pode ocorrer, deve ocorrer, da mesma forma e modo como ele foi feito. Então, um testamento é que pode revogar o outro. Isso encontra previsão lá no artigo 1969 do Código Civil. O testamento pode ser revogado pelo mesmo modo e forma como pode ser feito. A revogação, ela pode ser expressa ou tácita. A revogação expressa, como o próprio nome já indica para nós, é aquela em que o testador, de forma expressa, em um testamento, vai dispor que aquele revoga as disposições do testamento anterior. Então, vamos citar como exemplo o caso de uma pessoa que faz um testamento dispondo de seu patrimônio para João e depois, passado algum tempo, ele decide revogar esse testamento. Ele faz, então, outro testamento, dispondo aí de uma forma diversa e mencionando expressamente que esse testamento revoga as disposições contidas no testamento anterior. A revogação tácita, por outro lado, também chamada de revogação indireta, é aquela em que o testador ele não se manifesta em relação à revogação de forma expressa. Porém, ele dispõe de cláusula incompatível com a disposição contida no testamento anterior. No nosso exemplo, eu decido dispor dos meus bens para João. Passado algum tempo, eu decido alterar esse testamento, revogá-lo, dispondo dos meus bens na mesma medida para Maria. Eu não mencionei expressamente que esse novo testamento estava revogando o testamento anterior, mas as disposições do Novo Testamento, por serem incompatíveis com a disposição do anterior, confirmam para nós uma revogação tácita ou uma revogação indireta do testamento. A revogação pode ainda ser total ou parcial. Na revogação total, ocorrerá a revogação do testamento anterior em sua integralidade, enquanto na revogação parcial, nós temos uma revogação de apenas uma parte do testamento anterior. E vejam que a revogação de todo o testamento ou de parte dele pode se dar de forma expressa ou tácita. Vamos lá, eu posso manifestar de forma expressa que estou revogando todo o testamento anterior ou apenas uma parte dele, ou eu posso, de forma indireta, revogar completamente ao incluir disposições completamente incompatíveis ou revogar parcialmente com disposições parcialmente incompatíveis, ok? Há ainda, turma, a chamada revogação real. Vocês lembram quando a gente comentou sobre o rompimento do testamento, que eu falei com vocês que muita gente costuma associar o rompimento
a destruição do documento? Eu falei, cuidado, não é isso não. Aqui nós estamos diante da revogação real. A revogação real ocorre quando o testamento cerrado ou particular for destruído com o consentimento do testador. Por que aqui a gente não menciona o testamento público? Ora, porque o testamento público ele vai ficar junto ao cartório. E para a gente revogar um testamento público, essa revogação não pode ser real. Ela tem que ser uma revogação expressa ou tácita, total ou parcial, ok? Feita, claro, por outro testamento, tá? E vale lembrar, turma, que a revogabilidade é uma das principais características do testamento. Todo testamento é um ato, por sua natureza, revogável, como nós já conversamos nas aulas anteriores. O ato que não pode ser revogado é relativo ao reconhecimento de paternidade em testamento, ok? Bom, deixei para vocês alguns exercícios, tentem resolver. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me mandarem por aqui. Bons estudos para vocês e tenham também um bom dia.